Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é concedida de maneira igual, um recurso a mais, para que a nossa caminhada em direção à verdadeira felicidade seja cada dia mais firme e consistente pela conquista dos valores espirituais que estamos aqui aprendendo e que devemos praticar. Hoje vamos fazer o estudo das perguntas 856 a 858, que constam da Lei de Liberdade, livro 3º, capítulo 10, lembrando nossos irmãos que estamos utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra. Hoje estamos aqui, eu, João Batista, e o nosso parceiro que sempre nos atende às demandas, Adalberto Ferreira. Que assim seja, enquanto me for permitido. Salve a todo mundo, salve a todos. Exato. Então, vamos começar formulando a primeira pergunta do estudo de hoje ao nosso Adalberto. Na 856, Kardec pergunta: o espírito sabe previamente o gênero de morte que irá sofrer? Segundo os benfeitores que nos responde, sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe a morrer mais desta maneira do que de outra. Sabe, igualmente, quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Essa é a resposta dos benfeitores, né, dos professores. E como você interpreta isso? Olha, João e senhoras e senhores ouvintes, há várias maneiras de nós interpretarmos. E vamos procurar sempre a interpretação em espírito e verdade, né? Mas naturalmente que a gente sempre busca as coisas do dia a dia, os acontecimentos passados e, enfim, o presente. Porque Allan Kardec pergunta se nós, né, quando encarnados, vamos previamente saber qual o gênero de morte por qual nós passaremos. E os benfeitores nos diz que sim, sabemos, né, mas que o gênero de vida que nós escolhemos nos expõe a morrer desta maneira ou de outra. Uma pessoa que atua como piloto de Fórmula 1, por exemplo, ou de qualquer carro que anda em alta velocidade, segundo a vontade do piloto, sabe de antemão que pode acontecer um acidente ou não. E hoje, com a segurança que está por aí, com esses veículos, né, de alta velocidade, que anda aí num final de reta 320 ou 330 por hora, a gente sabe que se houver uma quebra de uma suspensão de qualquer equipamento, se encontrar a parede, dificilmente volta ao corpo físico. Mas a gente sabe também
que pode não acontecer como aconteceu, né, durante um período em que o alemão Michael Schumacher atuou nessa profissão. Nenhum acidente sofreu. O nosso Ayrton Senna, porém, né, Gilles Villeneuve, enfim, eu estou citando aqui a Fórmula 1, mas nós podemos aí buscar exemplos tantos por aí, como, por exemplo, os nossos irmãos que gostam, né, de soltar de paraquedas. Então, sabe de antemão que pode acontecer uma situação em que pode haver a morte física. Mas pode acontecer também dele ser ou receber a moratória de não ser daquele jeito que ele tem que desencarnar. Por isso, a frase seguinte da resposta, né, sabe igualmente, diz os bons espíritos, quais as lutas que terá de sustentar para evitar a morte, e que, se Deus o permitir, não sucumbirá. Vai sucumbir de uma outra forma. Particularmente tive um tio de forma, pela parte materna, que vivia de uma forma, vamos dizer, perigosamente. Um belo dia, andando aqui no Rio de Janeiro, na rua Frei Caneca, tropeçou, bateu com a nuca da cabeça no meio-fio, em frente ao quartel da polícia, né, o batalhão de choque, e ali ficou. Desencarnou. Há outros tantos que atuam, né, em profissões perigosas, ou buscam essas profissões perigosas, ou, né, essas situações em que saltam, né, de altas alturas, né, para o mergulho, não sei como é que se dá o termo técnico dessa prática esportiva, e sem falar daqueles que soltam amarrado pelo pé, né, como é que chama o nome, João? Bungee jump. Esse troço aí, esse bagulho aí. Então, como é que faz se arrebentar aquilo? Ah, mas é seguro. Seguro por louco. Eu não sou louco, eu não vou soltar aquele bagulho, né, cara? Tem uma questão. Imagina aí. você, João, soltando daquilo. Bom, eu também sou pesado, né? Não existe corda que aguente meu peso, não. Eu prefiro não arriscar. Agora, caberia aí, só para complementar exatamente a análise do nosso Adalberto, por exemplo, nós temos um amigo, um companheiro, você conhece bem, ele faz rapel invertido. Mas qual é a profissão do nosso amigo? Ele é bombeiro. Ele mergulha numa corda dentro de um precipício para salvar vidas. A função dele assim o exige. Existe o paraquedista? Existe. Imaginemos uma pessoa saltando de paraquedas, com equipamento de socorro, um grupo enorme de paraquedistas, descendo numa região de dificílimo acesso. Que só ele vai conseguir através do salto. Só ele vai conseguir através do salto, para socorrer pessoas que sofreram um acidente de avião naquela região inóspita. Então nós temos que entender, mas o sujeito se expõe àquilo dali desnecessariamente. Nada existe no universo que seja desnecessário. Deus sabe qual é a necessidade e a demanda de cada um. Olha o final da resposta. Exatamente. Se Deus o permitir, não sucumbirá. Não sucumbirá. E Deus vê a intenção. A intenção é tudo, a forma é nada, nos informa os benfeitores. Exatamente. É isso? Então, quando a pessoa busca deliberadamente, né, opinião minha, particular minha, eu estou fora. Não estou fora, não sou corajoso, estou fora, 100% fora. Mas nós se houver necessidade do salvamento, tem que ser assim. Há tarefas em que o indivíduo está exposto ao risco, mas que tem uma utilidade fundamental. Não, e independente da utilidade, João, ele teve treinamento, ele se capacitou para aquilo.
né? Ele está capacitado para aquilo. Quer dizer, existe uma situação, recebemos uma mensagem psicografada em que o caboclo treinou o salto de certa altura para o mergulho, né? Isso, se não me falha a memória, tem um país aí, acho que é o México, não sei se que tem lá essa prática. Mas e segundo o depoimento dele, através da psicografia, no treinamento saiu tudo certo, sem problema. E era uma competição. Mas no momento da competição, veio nele um pequenino sentimento de medo. Ele se desgovernou no salto, quando bateu lá embaixo, um abraço. Desencarnou. Né? Estava lá aguardando, então, o alvará de soltura dele, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender que nada acontece por acaso. Deus sabe não o que vai acontecer, mas sabe quais os riscos a que nós estamos expostos e vai permitir ou não que um determinado fato aconteça ou não, de acordo com suas próprias leis. Exatamente. Dando sequência aqui, na pergunta 857, Kardec pergunta: há homens que afrontam os perigos dos combates, certos de que a sua hora ainda não chegou. Haverá algum fundamento nessa confiança? A resposta nós vamos ler depois da nossa vinheta. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, a resposta dos Espíritos, que inclusive nos remete no final dela às perguntas 411 e 522, tá? Então, essa resposta nos diz o seguinte: com muita frequência, o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá. Esse pressentimento lhe vem de seus espíritos protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que ela se torna mais necessária. Pode vir também da intuição que tem da existência que escolheu, ou da missão que aceitou e que sabe que terá de cumprir. E nos remetem às perguntas 411 e 522. A 522, o Kardec pergunta: o pressentimento é sempre um aviso do espírito protetor? E a pergunta 411: o espírito encarnado, nos momentos em que está livre da matéria e atuando como espírito, sabe qual será a época da sua morte? Ou seja, uma fala a respeito da emancipação da alma, que é a 411. A 522 está dentro do contexto da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Não teremos como nos alongar mais nessas perguntas, mas todas elas realmente dizem respeito ao conteúdo essencial da resposta, que é o escopo do nosso trabalho no dia de hoje. Então, é interessante observar que existem situações. Eu poderia contar a história de um fato que eu não cheguei a observar, porque eu conheci uma pessoa da família desse rapaz. Eu digo um rapaz que realmente era muito jovem quando desencarnou. Ele tinha 36 anos, era coronel da Força Aérea Brasileira, piloto de caça e instrutor da Academia da Força Aérea. Ele desencarnou de uma maneira aparentemente trágica, mas eu diria que foi heróica. Ele estava fazendo um trabalho de instrução num jato
de dois lugares, sendo que ele tinha o cadete da academia à frente e ele atrás. Os dois estavam pilotando a aeronave e ele estava ensinando as instruções para o aluno de como utilizar a aeronave. Tudo bem. Só que ele percebeu que a aeronave teve uma pane. E eles estavam numa altitude que oferecia risco, e eles estavam sobrevoando uma região bastante habitada. O que fez ele conseguiu manobrar a aeronave até um determinado local, aonde ele pôde ejetar o aluno. Você foi ejetado com assento, tudo, e desceu de paraquedas numa área segura. Ao mesmo tempo, ele acionou, quando ele se viu sozinho, ele acionou a aeronave para o máximo de velocidade, para o máximo de altitude, para longe de áreas habitadas. E conseguiu chegar para longe de áreas habitadas. Quando ele chegou, aconteceu que a pane se agravou e a aeronave sofreu uma queda fragorosa e ele desencarnou. Inclusive até o sepultamento do corpo dele foi praticamente simbólico, porque não sobrou muita coisa para poder contar a história, ele não conseguiu se ejetar. Pois bem, ele salvou a vida do cadete, ele evitou a morte de muitas pessoas com a habilidade que lhe era própria de instrutor de voo. Ele conseguiu chegar a bom termo para evitar que danos houvesse a outras pessoas. Podemos dizer que ele deliberadamente assumiu um risco? Não, porque ele era um militar, ele tinha uma tarefa para cumprir e ele era um instrutor de uma academia militar, ou seja, um homem experiente, apesar de jovem, e foi um herói. Preparado para aquilo, né? Exatamente. E como diz no final da resposta aqui, né? Quer dizer, a missão que aceitou e que sabe que terá de cumprir. Exatamente. Né? E ele tinha plena consciência de que se ele levasse o cadete junto, estaria dando má exemplo, mal instrução. E se levasse aquela aeronave a colidir com uma área populosa, ele estaria então também, né, levando outras pessoas a desencarnarem, a menos que a aeronave desnecessariamente. Mas aí que está o detalhe, o interessante foi que, pelo que me foi descrito pela pessoa que é parente dele, que também militar, também da aeronáutica, e o pior de tudo, assistiu ao acidente. Ele, quando viu ele se retirando para uma área não povoada e fazendo a subida com a aeronave para um ponto seguro para poder se ejetar, veio a intuição àquele que era o parente dele. E, mais importante, a mesma intuição que provavelmente ele teve ao fazer toda essa atividade de salvar a vida do cadete, remover a aeronave da área povoada e ir para uma região despovoada, antes de tentar ficar numa posição de ejeção, que a aeronave foi perdendo altitude por causa da pane. Ele mesmo sabia que esse risco existia, mas ele fez o melhor que pôde ao seu alcance. Aí você vê o final da pergunta, né, no propriamente dita. Haverá algum fundamento nessa confiança? Com muita frequência o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá.
Exatamente. Né? Então agora, 858 para Adalberto. Por que razão aqueles que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? É interessante, uma reflexão bastante interessante mesmo, né? Profunda. E em espírito e verdade sempre. Porque aquele que compreende, né, aquele que está compreendendo que nós, espíritos encarnados, como diz por aí, estamos aqui de passagem, precisamos então compreender a primeira frase da resposta, né? Quem tem medo da morte é o homem, não o espírito. Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Compreende ser ela a sua libertação e a sua espera. Então, não temos tanto tempo assim para nós conversarmos mais um pouco, mas mentalizemos um ente querido preso por um crime cometido durante 30 anos. Né? 30 anos depois ele recebe então um alvará de soltura. Nós temos uma colega da nossa casa espírita que ela diz que ela não tem medo da morte, ela tem pavor. Eu tenho vergonha. Né? Então, mas por que você tem pavor da morte? Você já viu a cara da morte? Não, então olha no espelho, que é a tua cara, pô. Então, se nós compreendermos Jesus, aquele que quem crê em mim, mesmo morto, jamais, né? Jamais. Essa palavra jamais nos remete a compreender isso. E a nossa condição de espíritos imortais. Não tem jeito, pô, né? É exatamente isso que nós devemos refletir. Uma coisa que é um fato real. Nós podemos estar na vida material durante o nosso período de vigília, mas nós nunca deixamos a vida espiritual. Quando estamos na cama dormindo, nós temos a nossa condição de emancipação da alma e adentramos o mundo espiritual, aonde nós vamos encontrar aqueles que nos são afins. Uma pessoa de 90 anos, quantas vezes morreu durante 90 anos? Exatamente. Então, vamos pensar no mais importante. A vida física é a ferramenta da nossa evolução espiritual. Vamos pensar com boa vontade, caridade, disposição de trabalho, tolerância, e vamos cumprir o nosso dever diante das leis divinas. Partir para a ação, né, João? Exatamente. Falar para nós é muito fácil. Armazenar teoria também, né? Viver é difícil? É. Mas nós não podemos deixar de falar. Como a morte é biológica, é fato. Exato. Contra fato não há argumento. Saibamos que ela vai bater a porta. Quando? Não importa. O importante é que quando ela vier, vai ser por vontade divina, de acordo com a nossa necessidade. Aí precisamos entender, mano, né? Exato. Vamos morrer? Sim, mas morre com educação, pô. Por aí. Reflitamos a respeito disso, que o Papai do Céu nos guarde, nos abençoe, hoje, agora, para todo sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Quijino.
Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos, estamos aqui de volta mais uma vez para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos terminando já o seu capítulo 17, Sede Perfeitos, e este último item, o item 11, é uma mensagem de Georges, um espírito protetor em Paris, 1863. Ele vai tratar de cuidar do corpo e do espírito. Eu imagino que seja uma recomendação muito boa, porque são nossas principais propriedades, se é que pode se dizer isso. Nosso corpo físico e nosso espírito, né? Ou nossa mente. Então, para isso, não há nenhuma pessoa mais autorizada em falar sobre isso do que a Marta Batista, que está aqui conosco hoje, como sempre, e vai nos deleitar com as suas explicações. Tudo sob a supervisão do meu querido amigo Pablo, que está ali tranquilo, só nos dando esse apoio do qual nós não podemos abrir mão. Jamais. Senão, cadê o brilhantismo do programa? Exatamente. Ele está na parte técnica. Exatamente. O programa funciona, chega até vocês. Isso. Graças aos auspícios do Pablo. É verdade. Ainda mais hoje, que eu estou gripadíssima, com muita tosse, então vou precisar de toda a competência do Pablo. Muito bem. Vamos lá refletir sobre esse tema, cuidar do corpo e do espírito. É muito importante a gente ter essa noção, porque a gente traz, né, Antônio, lá de trás, do passado, as nossas escolhas religiosas do passado, nós trazemos alguns costumes que eram bastante equivocados e que nós, logicamente, achávamos que eles eram corretos. Então é importante que a gente tenha essa real noção que a doutrina espírita nos traz. E é interessante, né, porque a gente, quando reflete sobre a proposta da doutrina, quando Cristo diz que ele não veio trazer a paz, mas sim a espada, a gente vê o tempo todo ele tendo uma proposta revolucionária em termos de doutrina, para que a gente tenha um entendimento diferenciado. E nos ensina dessa maneira que podemos e devemos romper com esses costumes. E como você sempre fala, se nós não fizermos esse esforço, como é que vamos mudar os gostos? Não é, Antônio? Para mudar de gosto tem que fazer força para mudar de gosto. Tem que fazer força. Então é importante que a gente reflita sobre essa proposta. Vamos então ler a mensagem. Veio através do espírito Georges, um espírito protetor, chegou em Paris em 1863. E o Georges nos diz assim: a perfeição moral consiste na tortura do corpo? Olha que interessante, ele já chega fazendo uma pergunta, né, nos convidando a uma reflexão profunda. É isso? A perfeição moral consiste nisso? Na tortura do corpo? Porque nós pensávamos assim, lá atrás. Para resolver essa questão, apoio-me em princípios elementares e começo demonstrando a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de doença, influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne. Então é interessante essa apresentação dele. Ele nos mostra que a alma, no corpo físico, enquanto reencarnada, está como prisioneira. Mas é prisioneira de um corpo que vai agir de uma forma muito incisiva. E ele nos fala mais adiante que um tem influência sobre o outro. O espírito tem influência sobre a carne e a carne também influência sobre a alma. Então é importante que a gente entenda essa relação
né, de mão dupla entre espírito e corpo enquanto encarnados. E ele segue. Influi de uma forma muito importante sobre a alma, pois é preciso considerá-la como prisioneira na carne, para que essa prisioneira viva, se movimente e até mesmo conceba as ilusões da liberdade. Olha que lindo, chegou a ser poético. As ilusões da liberdade, porque nós, em determinadas situações, sobretudo quando temos muito poder aquisitivo e até mesmo poder de comando, nós achamos que somos libertos, né? Temos liberdade absoluta. Mas ele diz, são ilusões da liberdade. O corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Façamos a comparação. Eis que os dois estão em perfeito estado. Que devem eles fazer para manter o equilíbrio entre suas aptidões e suas necessidades tão diferentes? Olha que interessante. Então a gente começa a refletir sabendo que é importante a gente identificar as relações que existem entre o corpo e o espírito. E a necessidade e até mesmo dever de cuidar de ambos. Quer dizer, os dois são fundamentais. E todos dois são importantes para que você evolua. Então, você precisa reencarnar e reencarnando você vai precisar do teu corpo físico. Isso tendo em vista o processo evolutivo. Então a gente percebe a relação estreita entre um e outro, enquanto nós precisamos evoluir, e mesmo quando o espírito já não mais uma necessidade evolutiva, quando o espírito atinge a evolução máxima como espírito puro, mas ainda assim ele vai precisar desse corpo. Porque ele pode vir a precisar, como Jesus precisou, de seu corpo físico para encarnar na Terra e ser o seu governador. Então, sempre vai ter uma necessidade de um corpo. É lógico que um espírito puro sabe muito bem como cuidar tanto do corpo quanto da alma. Mas é bom a gente lembrar que ele, mesmo depois de ter evoluído tudo, ele ainda vai precisar de um corpo. Claro que como missão, não mais como provas nem expiações. Então, a gente percebe essa importância, né, dessa relação, constatar, identificar essa relação entre corpo e alma. E a gente se pergunta, é válido a gente maltratar o nosso corpo, que é um instrumento da alma, para que esta pratique o bem e evolua? É, então, lícito isso? Não. Se o corpo físico é um instrumento fundamental no processo evolutivo, é evidente que não é lícito, não é correto. E tem mais, quando você faz isso, você ainda está infringindo as leis divinas. E aí, infringir as leis divinas, nós sabemos que para cada infração nós vamos adquirindo algo que é pertinente a isso, que é a sua consequência, é a lei de causa e efeito. Então, se nós infringirmos uma lei, logicamente que essa cobrança vai chegar. Em algum momento, essa cobrança chega. Então, para que a alma, né, que é prisioneira, como ele poeticamente falou, por isso que ele falou da ilusão da liberdade, para que ela se expanda e chegue mesmo a conceber, né, essas ilusões, tem o corpo de estar o quê? São, de estar perfeito, de estar forte, para que você possa se utilizar desse instrumento para evoluir. Então, a não ser as doenças que chegam, que não são provocadas pelas tuas atitudes equivocadas. Então, uma doença grave, que você nada fez, até mesmo, muitas vezes você já nasce com aquele problema. Ora, então, nesse caso, você não produziu talvez, com certeza, no passado, talvez não, com certeza, produziu no passado, a não ser que seja apenas uma prova. Aí é possível que não tenha produzido esse equívoco no passado. Mas, de qualquer forma, você precisa daquele tipo de prova para crescer e ter uma noção diferenciada do processo.
em que você segue. Então, dessa maneira, a gente percebe que o corpo estando são, ele estar são é fundamental. E para isso você tem que cuidar desse corpo. Né? Cuidando de que forma? Aquelas informações básicas de higiene que nós conhecemos e aqueles conhecimentos que os médicos nos passam através da literatura ou mesmo através das consultas, quando vamos aos médicos. Então a gente tem que aproveitar e estar atento em relação a essas informações para que a gente cuide do corpo de forma correta. E está aí também os excessos, né? Estão incluídos nesse cuidar do corpo. Os excessos são terríveis. Quando você gosta de uma determinada comida, claro, é natural, nós precisamos, né, da comida e a usamos também como uma forma de prazer. Mas o que a gente não precisa deixar de ter o prazer em comer. O que você precisa é ter o discernimento para equilibrar, para você não se exceder, porque o excesso é que é prejudicial. Os excessos, de um modo geral, em tudo, no comportamento, quando você se aborrece com alguma coisa, tá bom, você tem toda a razão de se aborrecer com alguém que não foi delicado com você, com alguém que fez uma calúnia contra você, você tem direito. Mas você não pode cometer o excesso. O excesso aí seria o quê? A ira, o estresse excessivo. Por quê? Isso vai trazer consequências danosas para o teu corpo. Então não são só os excessos na comida e nos prazeres, não. Excesso de todo tipo, de toda ordem. Trabalhar excessivamente também é ruim, porque vai te trazer complicações. O único que trabalhou excessivamente e, logicamente, foi desculpado, muito embora tenha partido antes, foi Allan Kardec. Mas ele estava em missão. É diferente, ele precisava deixar aqui para nós um legado que ficará e está conosco e ficará até o fim dos tempos. Então é diferente, ele tinha uma missão e por isso ele pôde trabalhar e devia trabalhar excessivamente para conseguir deixar tudo para nós. E ele segue dizendo: aqui 2 sistemas estão presentes, o dos ascetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. 2 violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Então temos aqui uma nota de rodapé, na edição, que nos fala, você poderia falar um pouquinho, Tony, sobre os ascetas? Bom, essa categoria, digamos assim, de pessoas, elas são aquelas que querem levar uma vida, vamos dizer assim, imune a quaisquer excessos, quaisquer consumismo exagerado. Eles querem viver de uma forma a cuidar só do espírito, cuidar só da alma, não cuidando proporcionalmente com o corpo. A grosso modo, falando grosseiramente, por exemplo, eles não gostam de cortar o cabelo, não gostam de fazer a barba, não gostam de tomar banho. São os cuidados mínimos que a pessoa pode ter com o seu corpo, mas como eles são exagerados, eles não querem nem isso. Andam de forma maltrapilha. Comida só se alguém der, porque eles não produzem nem a própria comida. Se não for apanhando na floresta, lá onde estejam, vai ter que alguém fornecer comida. Eu acho que o mais famoso dos ascetas foi o Buda. Sim. Quem já teve a oportunidade de ler alguma coisa sobre a história do Buda, ou visto algum filme, alguma coisa assim, vai ver que ele, depois de ter passado aqueles anos até a idade adulta, já era casado e tudo, como um príncipe num castelo todo cercado de todas as mordomias, ele descobriu que havia outra realidade, havia a doença, a pobreza, a dor.
Então essas coisas o chocaram. Então ele resolveu se dedicar a isso. Ele disse, olha, eu estou aqui vivendo no bem bom e a maioria das pessoas está com esses sofrimentos. Então resolveu largar tudo, largou família, largou tudo, a riqueza, e foi para a floresta, viver lá. E lá ele ficou o tempo todo assim. Resolveu não se alimentava só das frutas que estavam disponíveis, não se barbeava, não cortava cabelo, não tomava banho, a roupa que estava ficou até ela virar um farrapo. Passou anos assim. Então, quando se fala de ascetas, tinha que usar o Buda como assim, uma amostra do que é. É lógico que as pessoas normais, elas não chegam ao ponto que o Buda chegou, mas elas têm esse comportamento de ser desleixadas com o próprio corpo, com as coisas que o corpo precisa para poder, assim, ter a sua manutenção, para que possa durar mais, para que possa sofrer menos agressões do ambiente, que nós vivemos num ambiente planetário ainda até certo ponto inóspito. É que hoje, com a modernidade, nós temos confortos aqui que estão disponíveis, mas depois de muita luta, muita pestana queimada para conseguir essas coisas. E mesmo assim, não é 100% do tempo, nem em todos os lugares. Por exemplo, se eu estou aqui hoje falando com vocês num ambiente de um estúdio com ar-condicionado, mas se eu for lá fora, está um sol muito forte. Eu, como sou desprovido de proteção capilar, eu tenho que botar um boné. Sim. Porque senão o sol vai me incomodar. O sol está aí, sempre teve. Entendeu? Então eu tenho que proteger o meu corpo do sol. Passar às vezes um protetor solar nos braços, porque pegar muito sol. Ué, mas é tecnologia, mas se não fosse isso, estaria em situação muito ruim. Nós temos que nos abrigar do sol, da chuva, em lugares que tem desabamentos, terremotos, vulcões. A pessoa procura construir uma casa mais sólida para resistir a isso. Você se protege. Eu procuro me alimentar de forma que o meu corpo não ficar nem com fome e nem passar mal porque eu comi demais. Não comer certas coisas que eu sei que vão fazer mal. Então, esses cuidados mínimos. E o asceta não pensa nisso. Ele acha que o corpo vai por si só se defender. Esse é um lado. O outro lado que ele fala é o seu materialista. Justamente o materialista não está nem aí. Esses cuidados também. Mas por outro motivo que ele não cuida do corpo. Porque ele acha que tem que cuidar só... ele não cuida do espírito, desculpem. Ele não cuida do espírito. Sim. Ele acha que tem que só usufruir das benesses que o corpo produz. Então ele suga o corpo, né? Ele suga do corpo todas as suas potencialidades. Porque ele não quer deixar o corpo bom, saudável, para o espírito poder usar o corpo bem. Não, ele não acredita em espírito. Então ele procura usar o corpo inversamente do outro, que não protege o corpo, mas também não abusa do corpo. Ele abusa do corpo. Tudo aquilo que o corpo eventualmente pode fazer, ele faz. E com isso agride o corpo, exagerando, inversamente do asceta, na comida, na bebida, até no próprio asseio, exagera nos pendurucalhos. Não é verdade? Há pessoas que acham que devem escrever o mapa mundi no corpo, né? Sai por aí escrevendo uma Bíblia inteira, um dicionário inteiro no corpo. Eu não sei o que eles querem fazer isso com o corpo, mas tudo bem. Gosto é gosto, não vamos discutir. Só não tem compromisso. Mas sabe que aquilo ali está causando um dano ao corpo. Com certeza está causando. Não estou discutindo questões morais, nada disso. Isso é uma questão física. Se qualquer coisa que você pendure no corpo, se você botar até um brinco, que seja daquele de furar a orelha, é uma agressão para o corpo. Ah, mas o furinho não faz mal. Tudo bem. A gente sabe que 0,001% de chance de causar um problema. Mas, em tese, é uma agressão para o corpo. No caso da tatuagem, pode ser a questão da tinta, uma série de coisas. Mas não espiritualmente, não tem problema nenhum. Não estamos discutindo isso aí, é questão de gosto, não é? Agora, a pessoa realmente não está cuidando do corpo com aquele carinho que o corpo precisa. É claro que não pode exagerar, mas tem que ter um certo cuidado com o corpo, um certo carinho. Se você bota no seu corpo um monte de tinta à base de chumbo, que você não pode fazer ressonância magnética, você não pode doar sangue. Então, se você está colocando empecilhos no seu corpo que vão causar transtorno para você amanhã, só para agradar o seu gosto.
que nós, Marta, diferentemente dos animais, os animais não exageram nas coisas. Vocês têm que comer, vocês têm que copular. Tudo na medida. Tudo necessário. O instinto os leva a fazer o necessário. Eles não exageram. Nós temos o instinto, mas além do instinto nós temos o livre-arbítrio, o raciocínio, a lógica, o gosto. Então nós temos os mesmos instintos do animal. Precisamos nos alimentar, precisamos copular, precisamos nos abrigar da inclemência do tempo, tudo isso, igual o animal tem. Só que nós tomamos gosto de alguma dessas situações, aí começamos a exagerar. Começamos a comer demais, a montar um harém, morar em palácios suntuosíssimos. Então começamos a exagerar. Então esse exagero contrapõe-se às setas, que ele acha que não pode ter exagero. Então ele exagera para o outro lado. Então os dois são exagerados, tanto a seta como o materialista. Nós temos que buscar o meio termo, que é a proposta aqui do Jorge. É verdade. O corpo tem que ser, como diz aqui, o corpo tem que estar são, disposto e forte, não é verdade? Para ele poder até dar vazão às ilusões de liberdade que tem. Isso. Um corpo fraco não vai poder nem te dar a vazão para você atender os seus desejos mais malucos que forem. Sim. Tem que ter um corpo são. E o corpo são depende de cuidados. Como eu cuido do meu carro, eu cuido do meu apartamento, eu cuido da minha roupa, por que eu não vou cuidar do meu corpo, gente? É essa a ideia que eu tenho dessa dicotomia entre os ascetas e os materialistas. É verdade. Então, justamente a orientação é que nós sejamos equilibrados em tudo, né? Por quê? Porque o espírito depende do corpo para reencarnar e o corpo é um instrumento de evolução. E, logicamente, o espírito é também. Nós temos que ter cuidados morais com o espírito, porque ele é o principal nesse processo. Mas os dois têm influência um sobre o outro. Nós temos que cuidar de ambos. E ele segue dizendo: ao lado desses dois grandes grupos, fervilha uma numerosa tribo de indiferentes, que, sem convicção e sem paixão, amam com frieza e desfrutam com parcimônia. Onde, pois, está a sabedoria? Onde, pois, está a ciência de viver? Em nenhum lugar. E esse grande problema ficaria inteiramente sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma, e afirmando que é preciso cuidar dos dois, pois que são necessários um ao outro, né? O que nós acabamos de falar. O espírito precisa do corpo e o corpo, logicamente, precisa do espírito, que é o agente principal da evolução. Amai, portanto, vossa alma, mas cuidai também do corpo, instrumento da alma. Desconhecer as necessidades que são indicadas pela própria natureza é desconhecer a lei de Deus. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio lhe fez cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto um cavalo mal dirigido é, pelos acidentes que causa. Quer dizer, então ele diz, não responsabiliza o corpo por coisas que, na realidade, o corpo não tem, ele é comandado. Então, se o comando foi equivocado, logicamente ele vai sofrer as consequências. E nem botar a culpa no corpo pelas tentações, né? Isso. Diz que a carne é fraca. É, né? A carne é fraca, não. Não é. Muito bem, então, terminando aqui, ele nos diz, por acaso sereis mais perfeitos se martirizando o corpo, não ficardes menos egoístas, menos orgulhosos e mais caridosos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está aí. Ela se encontra inteiramente nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de torná-lo mais dócil à vontade de Deus e o único que conduz à perfeição. Não é isso, Tony? Sem dúvida, Marta. Vamos ficando hoje por aqui, desejando a todos muita paz. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta,
piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.